Buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, como siempre ocurre. Como ustedes saben, el tema del combate, superación de la pobreza, ha estado en el tapete en los últimos años en toda América Latina y en República Dominicana. Hay posiciones diferentes, hay todo un debate lanzado en torno al tema. Y por eso hemos estado interesados aquí en el iGlobal en ofrecer una posibilidad de formarnos, debatir, profundizar justamente en esa discusión. Y para eso estamos desarrollando acá en la institución un curso en la Escuela de Verano de la discusión sobre superación de la pobreza en el caso de América Latina. Y hemos tenido ya 2 semanas con esta de curso. La primera semana tuvimos acá al profesor Aguilar Villanueva de México, experto en políticas públicas, y el doctor Manuel Canto. Fue un momento interesante de debate. Tenemos ahora otra persona que veremos enseguida, que nos está ayudando a discutir un caso emblemático con respecto al tema que es el caso de Brasil. Vamos acá esta noche a compartir con la doctora Ana Fonseca, de Brasil, que es doctora en género e historia de la familia de la Universidad de Sao Paulo y tiene una maestría en Historia Social y del Trabajo por la Universidad de Campinas. Para mí importa mucho destacar de la doctora Fonseca que estuvo fuertemente vinculada con el esfuerzo de programas de lucha contra la pobreza en Brasil en tiempos en que ellos han sido exitosos. Estuvo vinculada con el Desarrollo Social de Brasil, vinculada con los programas de este tipo, vinculados con las FAO, con el PNUD. Tiene una gran experiencia en este ámbito. De manera que podemos ahora escucharla, debatir con ella y aprender de lo que se debe hacer y no se debe hacer en estos casos para poder en República Dominicana profundizar y hacer las cosas de mejor manera. Así que disfrutemos esta ponencia y después pasamos a conversar. Buenas noches, Dr. Marcos Villaman, rector do Instituto Global, meus caros amigos, meus companheiros de classe, de discussão em estes dias aqui em Instituto Global. Para mim foi um prazer aceitar a invitação, seja pelo prestígio que tem esta instituição, seja porque regressar à República Dominicana é um prazer indiscutível. É uma alegria estar aqui com vocês. Para começar, eu quisiera aclarar que já não estou no governo de Brasil, então minha ponência aqui não é uma ponência do governo, aunque eu seja uma pessoa de compromissos de governo. E, todavia, antes de exponer o Plano Brasil Sem Miséria, eu quisiera de salida aclarar uma coisa, pois creio que todos se perguntam como é possível que o Brasil tenha sacado 28 milhões de pessoas de la pobreza em los 8 anos de governo. Creio que é uma pergunta que está na cabeça de todos, e eu quisiera começar por isto que eu supongo que é uma pergunta e uma pergunta razonável. Certamente há outra pergunta, que também é uma pergunta razonável, que passa em Brasil em los últimos meses ao redor das manifestações. Les pido que não tenham nenhum pudor em fazer perguntas. Eu estou aqui para contestar o que sei ou para imaginar explicações para vocês. Quero, então, empiezo dizendo a vocês que foi possível lançar que nos anos 2003
e 2005 em Brasil foram anos muito difíceis. A inflação anualizada era de 12,57%, não havia recursos para a exportação, não havia crédito para a exportação, nem para o consumo interno. A relação entre o real, que é nossa moeda, e o dólar era $1 igual a 4 reais, e então os fundamentos macroeconômicos estavam muito abalados. Además disso, os médios e os especialistas se diziam que o Brasil estava diante de uma crise econômica iminente. E, de fato, foram anos difíceis, e eu me acordo que em sua primeira entrevista à tele, quando todos quiseram saber o que ia a ser presidente, pois, ademais de ser presidente, era de um partido que nunca havia estado no poder federal, que é o Partido dos Trabalhadores, e, para empeorar, era um obreiro na presidência da República. Esta conjugação de coisas era o panorama, era o contexto. E em sua primeira entrevista à tele, o presidente Lula gerou um certo desconcerto, porque disse que o Brasil tinha sua prioridade, que era hambre zero. Foram anos difíceis, com contenção de gasto, mas alguns compromissos estabelecidos por sua campanha eleitoral, começou a cumpri-los. Um destes compromissos era valorização real do salário mínimo. Este foi um compromisso que ele cumpriu ao longo de seu mandato, e o Brasil logrou retomar o crescimento econômico, sobretudo a partir do ano 2006, com redução da pobreza e da desigualdade, creio eu, por duas coisas. Número um, a recuperação do salário mínimo, e que em pisos, em escalones superiores à inflação. Número dois, o aumento do emprego formal, com a criação de ao redor de 12 milhões de postos de trabalho em los 8 anos. Además disto, a existência de um sistema de proteção social institucionalizado e forte permitiu e legitimou a adoção de mecanismos compensatórios redistributivos capazes de diminuir a pobreza. Os benefícios previsionais mínimos em Brasil são vinculados ao salário mínimo, e 2/3 de los beneficiários de las jubilações, de las pensiones, recebem um salário mínimo. A taxa de crescimento do governo Lula em relação ao PIB foi de 7,10% em 2010. Este umbral só havia sido alcançado em um ano de 1986, pero com a inflação em 79,6%. A inflação em 2010 foi de 5,9%. Por que lhes comento? E quando Lula assumiu o governo, a inflação estava, isto que acabei analisada, de 12,57%. Em 2001, em Brasil, a pobreza, os pobres eram 33,3% de nossa população, e os pobres extremos ao 15,6%. Ao ano 2010, a pobreza descendeu ao 18% e a extrema pobreza ao 8,5%. Lhes comento isso para lhe dizer duas coisas em especial. Um, que um país pode crescer e um produto interno bruto importante, pero
não necessariamente reduzirá suas desigualdades ou seus níveis de pobreza. Nós outros crescemos a época dos governos militares, como se fôramos a China hasta recentemente, e a distribuição dos ingressos, a desigualdade era muito elevada. Les comento isso, por uma parte, para subrayar isto, que teve uma intencionalidade política, isto, e também para lhes dizer o que sigue. Não seria possível a presidenta Dilma criar um plano de nome Brasil Sem Miséria, cujo slogan, não sei se essa palavra é slogan, cujo slogan é País Rico é País Sem Miséria. Este é o slogan do governo da presidenta Dilma. Foi o caminho pavimentado pelo presidente Lula que permitiu à presidenta Dilma lançar esse plano Brasil Sem Miséria, que teve o honor e a felicidade de ser sua secretária extraordinária por um ano, no momento da formulação, hasta os primeiros meses de sua implementação inicial, e regressar à minha universidade e às minhas investigações. E he aprendido muito em este período aí em Brasília com este plano. Então, passo a lhe apresentar em que consiste o plano e quais são os retos e os desafios deste plano. Em primeiro lugar, havia que estabelecer uma linha para a extrema pobreza. Isto é algo, não é algo simples, pois houve muitos debates. Para alguns, esta linha era muito baixa, pero ao governo do Brasil lhes parecia que esta era uma boa linha, por alguns motivos que lhes vou explicar, además de ser uma linha por cima da meta, do objetivo número 1 das metas do milênio. O segundo motivo é porque era a linha de extrema pobreza de um programa que temos aí, que se chama Bolsa Família, ou Beca Família, que hoje em Brasil atende a 13,6 milhões de famílias. Isto das proporções, há sempre que tomar com tranquilidade, porque uma vez, quando estive em China, pensei em mostrar aos chinos o mapa do Brasil e disse aos chinos que éramos muitos, e depois me imaginei que os chinos iam me perguntar em que hotel vocês, os brasileiros, vivem. Então, que tomem com cautela o que estou dizendo. Hicimos esta eleição para uma linha de extrema pobreza, e acá lhes apresento. Podem sair daqui? Se escuta igual? Não? Lhes apresento igual. Acá estamos nós outros, os brasileiros em total. Nós somos quase 191 milhões, 190,8 somos nós outros. Miren ustedes, eu nasci nesta região. 28% dos brasileiros vivem na região nordeste do Brasil. Que são 53 milhões de brasileiros. Pero, se vocês mirarem a isto, que passa com o mapa, com os 16,2 milhões de brasileiros em extrema pobreza, o que representa 4 milhões de vivendas, de domicílios, e nós outros, dessa região, representamos aos 59
do total de brasileiros em extrema pobreza. Ou seja, uma primeira observação é que a pobreza tem uma direção, está concentrada na região Nordeste. A segunda observação, 15,6% vivem em áreas rurais no Brasil, pero em la extrema pobreza, em las áreas rurais, 1 em cada 4 pessoas está em extrema pobreza. 24%, nós outros estamos envelhecendo. O 24% dos brasileiros têm até 14 anos de idade. A base da pirâmide demográfica no Brasil se está adelgaçando, se aticando e mais para cima cresce, não? Estamos vivendo mais o que nos pondrá no futuro outros problemas no campo das políticas sociais, como as doenças, as enfermidades de los adultos maiores, as demandas sobre o sistema de saúde, sobre os cuidados de los adultos maiores e outros problemas que tem uma população quando envelhece. Pero miren ustedes que se 24% do total de brasileiros tem até 14 anos de idade, e na extrema pobreza, 40% tem até 14 anos de idade, sendo que na região norte do Brasil, este percentual se eleva ao 45%. O que quero dizer com isso? Estou lhe dizendo que a pobreza tem uma direção forte na região Nordeste. A pobreza é jovem. A pobreza rural, que tem a área rural que tem pouca participação no total da população brasileira, tem muita participação no total de pessoas em extrema pobreza. Se 9,6% dos brasileiros de 15 anos ou mais de idade são analfabetos, na extrema pobreza, já medimos 15 anos ou mais de idade. Então, mira isto. Então, tem nome, é analfabetismo, tem direção, é rural, tem idade, são jovens. Então, com ficar uma linha para a extrema pobreza, estes R$70, que são, era em la ocasião $42, ou está ao redor de 37, 35, nos permitiu ter na indicação de pobreza em termos monetários um indicador mais fraco, pois a pobreza se manifestava com muitas outras caras. Esta foi a ideia. Ademais disso, havia uma ideia que era a seguinte: nós somos um país federal, o que significa que os estados que correspondem às províncias ou aos departamentos e as municipalidades são entes autônomos. Eles cobram seus impostos, eles têm seus recursos. E que imaginávamos que os com maiores recursos pudieram aportar aos programas de transferência de ingresso, que, como lhes comentarei mais ao final, foi isso que passou. Então, esse é um comparativo. Acá está a distribuição mais em termos de urbano e rural, onde estão 100%, 53% são urbanos e 47% rurais, enquanto a população rural do Brasil é muito inferior a isto, está ao redor dos 18%, está concentrada 59% na região Nordeste, sendo que 48% em rural e aos 52% em urbano, e assim
sucessivamente pudiéramos ver aqui regiões geográficas, pudiéramos mirar aqui características se urbano, se rural, o que se diz, que diz respeito a esse resultado acerca da edade, que preocupações pudiéramos ter com estas informações. Então, o governo armou este plano que leva em consideração a multidimensionalidade da pobreza. Em geral, em nossa região, temos os programas de transferência de ingresso com condicionalidade, que só têm uma intersectorialidade restrita. O que quero dizer com isso? Quero dizer que é uma intersectorialidade, mas com o tema da saúde, da educação, e pouco com o direito humano à alimentação. Com o Plano Brasil Sem Miséria, tratamos de levar em sério o tema da multidimensionalidade da pobreza, organizando o plano em 3 grandes eixos. Um eixo de garantia dos ingressos, um eixo da inclusão produtiva urbana e rural, e acesso aos serviços públicos. Nós tivemos a felicidade, como República Dominicana tem agora, de ter, ao ano 2010, se o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já havia feito ao censo daquele ano, e as primeiras informações já estavam bem ao início do ano 2011, quando a presidenta Dilma assume, e isto nos permitiu, com informações tão buenas e tão fresquitas, porque o censo se hace a cada 10 anos, tratar de, com estas informações, armar esse plano. O tema, aí temos os grandes temas de garantia. Vou começar pelos de garantia de ingresso. Nós temos o Beca Família. Hicimos uma ampliação do limite, porque até então havia um limite de 3 crianças por família, e que miramos com o censo e com o nosso SILBEM, que em Brasil chama-se Registro Único de los Beneficiários de los Programas Sociais do Governo Federal, foi que a região, embora no Brasil a taxa de fecundidade esteja em descenso, temos para cada mulher 1,8 filhos, na extrema pobreza é mais grande que isso, e na região norte do Brasil as famílias são mais numerosas. A primeira medida que hicimos foi sacar a trava de los 3 filhos para los 5 filhos. Com isto, as famílias da região norte do Brasil foram as principais beneficiárias com retirar a trava. Isto também significa que o plano da equidade é logro importante, pois uma família com 4 filhos e monte de recursos é muito distinto de uma família com 3 filhos com o mesmo monte de recursos. Então, isso se trata de equidade no plano das famílias e também dos territórios de Brasil. Acaso são mais os componentes, que há benefício que chamamos variável, que é para as senhoras que estão as embarazadas e as senhoras que estão lactantes. Há uma palavra que é nodriza também, né? Ou nutriz, por este período. Há regresso garantizado ao programa. Havia algumas críticas que diziam que a gente tinha medo de aceitar posto de trabalho, porque ia perder o Bolsa Família. Então, o que hicimos foi
o regresso garantizado, que consiste no seguinte: você pode aceitar esta oferta de trabalho com tranquilidade se hasta los 36 meses, ou seja, 3 anos, se te passa algo neste intervalo, eu garantizo tu regresso se ingressar em la fila. Esse é o regresso garantizado. Ustedes sabem que há muito prejuízo a respeito de los pobres, e um é este que não querem trabalhar porque tem o programa. E não é certo assim. Aos 70% de los adultos dentro do programa Bolsa Família trabalham. O que eles não têm é um recurso suficiente ou não têm um trabalho estável de larga duração. Hicimos um adicional de recurso a todas as famílias que, mesmo com a transferência do governo, não lograram chegar como mínimo a los R$70. Então, há um adicional que lo paga o governo para que ultrapassem os R$70. Há outros componentes aqui do programa. E há um componente que é muito importante, que é a ampliação das vacâncias em las guarderias. Há uma oferta em Brasil restrita de vacâncias em las guarderias. Em geral, vai muito em contra de las mulheres, pois a divisão sexual do trabalho não nos favorece muito. Então, sempre se pensa que as guarderias são para as mulheres, mas os filhos têm padre e madre, mas têm essa ideia de que se é para as mulheres. O outro programa de garantia de ingresso é um benefício que chamamos de prestação contínua, que é um direito constitucional, é da Constituição do ano 88, que garantiza a todas as pessoas, adultos maiores e pessoas discapacitadas de famílias de baixos ingressos, um benefício por el valor de um salário mínimo, que hoje é ao redor de $310. Há um outro que não lhe puse acá, porque tem mais características de inclusão produtiva rural, mas como estou no tema da garantia de ingressos, lhe vou comentar que se chama Bolsa Verde. É para a gente que trabalha, que tira sua supervivencia de las florestas nacionales, de las florestas federales, son populaciones cercanas de los ríos que viven ahí de la pesca, para que protejan el medio ambiente. Los transferimos a $300 ou $150 em um monto único, pero que corresponde a 3 meses, e essas mesmas famílias também são beneficiárias do programa Beca Família, Bolsa Família. Acá está o tema da inclusão produtiva, que lo dividimos em urbano e rural. Isso é que o que buscamos: geração de empregos, ocupação, ingresso, aumentar os ingressos. Em la parte rural, desejamos aumento da produção e também de los ingressos, uma grande ou maior quantidade de alimentos em nossas mesas. E lo hacemos isto através destas atividades de qualificação, intermediação de mão de obra, economia popular e solidária, microcrédito, microempreendedor individual, e
Na parte rural, com acesso a meios de produção, hacemos uma transferência a R$ 2.400 ou $1.200 se necessitam comprar algo. Mas eu vou tratar disso por a parte, uma assistência técnica rural para armar um pequeno negócio, acesso aos mercados públicos e privados. Com a inclusão produtiva, tratamos de fazer um mapeamento das oportunidades em los territórios. Há uma mesa de diálogos com as municipalidades, com os estados, por um lado, para saber quais são as necessidades do governo federal, sabe a respeito de suas inversões, pois tem um programa de nome Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que faz muitas rutas, construção de moradias e outras atividades. Então, se tem esse mapeio. E com os governos estaduais e municipais também, e, ademais, com as instituições ofertantes de los cursos. Estes cursos são ofertados por 3 grandes instituições: o Serviço Nacional de Indústria, SENAI, o Serviço Nacional do Comércio, o SENAC, e os Institutos Federais de Educação. Reunimos, o governo reúne em mesa de diálogos a gente de los municípios com los que têm a oferta, e os municípios veem se é adequado aquilo que as instituições traem em relação ao que imaginam de desenvolvimento do município. O governo paga o curso é um curso de curta duração, são 220 horas, paga por transporte e uma pequena auxílio para fazer um lanche, um refrigério, um refresco. As operações do microcrédito produtivo orientado foram 760 mil operações de microcrédito. Este é o número para dezembro de 2012. Microempreendedor individual, porque identificamos, assim como vocês podem identificar no seu bem, quanto aquela gente que é autônoma, que trabalha por sua própria conta, e tratamos, através do SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Micros e Pequenas Empresas, formalizar a estas pessoas. A economia popular e solidária, apoio à comercialização de seus produtos, a seus empreendimentos, fomento à organização e desenvolvimento da rede de cooperação de los cartoneiros. Então, este bloco aí. E temos com o MEC, o Ministério do Trabalho, um Programa Nacional de Enseñanza Técnica e Empleo, o PRONATEC. Esta é uma oferta de curso que tanto serve para os empregados mais qualificados do mercado de trabalho, quanto serve e é importante aos grupos beneficiários das transferências de ingresso. Acá lhes apresento o que foi a evolução das matrículas em este Programa Nacional de Enseñanza Técnica e Empleo, de janeiro de 2012 a abril de 2013, quantas foram as matrículas. Claro que há sempre coisas curiosas em los cursos. Por exemplo,
O ex-presidente Lula estudou em Senai, Serviço Nacional de Indústria, e se recebeu de torneiro mecânico. Então, a gente, quando vai buscar o curso, diz assim, eu quero inscrever-me a torneiro mecânico. Mas, meu amigo, você não emprego acá para torneiro mecânico. Então, há muitas coisas assim simbólicas. Ao mesmo tempo, há coisas assim muito interessantes. Hoje, tivemos com uma companheira que dirige Progressando com Solidariedade e falava de Amartya Sen. E uma vez estuve uma gente que se recebia de eletricista para baixa tensão. Então, se um senhor falou em nome de sua classe e dizia: "Mira, secretária, se isso me tivera passado há 20 anos, hoje eu não seria um eletricista de baixa tensão. Seguro que eu seria um engenheiro. Eu vejo você como uma... Pero eu agarrei essa oportunidade. Vejo o que é uma oportunidade na vida de alguém, aunque chegue tarde em sua vida. Pero é uma oportunidade. Acá tenho a inclusão produtiva rural, o que se hace assim, este apoio monetário, como lhes falei, a família, ao valor que dá $1.200, 1.200 e poucos dólares. Hacemos uma assistência técnica, contratamos os técnicos, não são agrônomos assim, mas são técnicos, sabem muito da agricultura, que os orienta a montar su plano de trabalho, mira o que hace falta, e através da empresa brasileira de investigações agropecuárias, a Embrapa lhe fornece semillas de excelente qualidade, brotes, e para começarem a produção ou para desenvolver a produção, água, porque há água para beber e há água também para produzir, e muitas vezes hace falta de uma ou de outra água e de las duas águas. Muitas vezes hace falta energia elétrica. Com o censo, observamos que 247 mil vivendas rurais todavia não tinham energia elétrica. Então, há um mapeio dessas coisas e fazemos compras públicas, ou seja, compras governamentais e compras privadas. As compras públicas se lo hace por meio da Companhia Nacional de Abasto, do Ministério também do Desenvolvimento Agrário, e aonde vão essas compras. Então, se garantiza os preços, compra os produtos e serve, seja para donação, seja para estoques reguladores do governo. Em Brasil, a merienda escolar, que chamamos Programa Nacional de Alimentação Escolar, tem por obrigação comprar 30% de seus produtos de los agricultores familiares. E as compras privadas. Quando temos termos de cooperação com a Associação Brasileira da Rede de Supermercado, quando a presidenta foi a falar do plano em cada uma das regiões, iniciando por esta que era mais pobre, que é a região Nordeste, reuniu os governadores, levou seus ministros, e também havia gente do setor privado, sobretudo desta instituição, ABRAS, Associação Brasileira da Rede de Supermercado, que comprou
e assim lo hace, está comprando a harina de mandioca. Em Brasil, comemos muito, 3 coisas comemos muito: o arroz, os frijoles e a mandioca cozida e nem na forma de harina. É uma coisa... Conhece? Mandioca? É juca. La juca. La juca. É que distinguimos la juca de la mandioca. Decimos que la juca, nosotros comemos assim, cocida, e la mandioca hacemos la harina. Pues le decimos mandioca brava, pero é la juca. Então, comemos muito. Todo brasileiro lhe gusta um prato típico como a feijoada, que é um frijol negro com coisas adentro, se acompanha com harina. Como lhes comentei, de Luz para Todos, logramos aí, destas 257 mil famílias, a atenção a 141, essa é a posição em dezembro do ano 2012, e Bolsa Verde, com o Ministério de Minas e Ministério do Meio Ambiente, mais 38 mil famílias. E do acesso aos serviços públicos, temos todo isto adentro: a energia para todo, trabalho infantil, cozinha comunitária, assistência social, programas de saúde, distribuição das medicinas, elevação do nível de educação, de escolaridade. Então, regressando ao que dizia no início, como a pobreza não é somente uma questão do ingresso, mas é uma questão de acesso aos bens públicos, aos serviços públicos, é disto que trata de fazer o plano Brasil sem miséria. Acá, creio que esse é o ponto mais delicado da ação governamental. É fazer com que os distintos sectores do governo cooperem entre eles. Isto é algo difícil. É difícil uma ação coordenada de governo, porque nós, os humanos, nos gusta muito o protagonismo, somos vanidosos, temos ambições e projetos, então cada quer seguir com o sujo, mas se cada segue com o sujo, nem o governo, nem a cidadania ganha. Então, acá les vou descrever, aqui em cima, temos um comitê nacional que lo preside a presidenta. Acá é a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério de Hacienda, ou Finanças, como lo chamem, o Ministério da Planificação do Presupuesto e da Gestão, e o Ministério do Desenvolvimento Social. Este é o Comitê Nacional. Temos esse grupo interministerial que aqui involucra, demais desses, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidade, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Integração. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que se todo o governo não caminha junto, se não tem todos, não fazem suas ofertas e estabelecem pactos para garantizar a oferta aos cidadãos pobres e pobres extremos, não há como sacar a gente da pobreza. Porque se fuera para sacar a gente da pobreza solamente por ingressos, um pouco mais de esforço fiscal,
lograríamos. E as pessoas continuariam assim, com baixa escolaridade, com dificuldade de acesso, sem água potável, sem emprego, se não houvera um esforço de coordenação governamental. Estes dias, em la classe com meus colegas aqui, diziam, de que se trata a política social? É uma nação de governo que trata de ampliar o bem-estar de los ciudadanos. Então, estou falando dessas coisas, falar de um modo de gestão, de um plano ambicioso, que todos temos muita expectativa de fazer do Brasil um país sem miséria, que a miséria nos avergüenza. Acá temos o cadastro único, assim como Dominicana tem o seu bem, temos um cadastro único, pero o cadastro único não é exclusivo para pagar para ser as transferências monetárias. Como vocês podem ver, há mais gente que está inscrita no cadastro único, que é mais allá, que transcende os cortes por ingresso de los programas. Está dentro do cadastro gente que ganha até 3 salários mínimos mensuais. E mais que isso, então, é um registro muito grande, é atualizado a cada 2 anos, pois a gente ingressa no programa por meio das municipalidades, sobretudo de algo que chamamos centros de referência da assistência social, e o governo faz uma transferência às municipalidades por la calidad de su registro. Chamamos isto de índice de gestão descentralizada. Quão bem o alcaide aí está seguindo a família, como está com o tema da educação, da saúde, se o cadastro foi atualizado, se não foi. Então, é um incentivo monetário, o município toma para si esse recurso e pode comprar uma jipeta, pode fazer muitas coisas com este recurso. A ideia é que a qualidade seja boa e que dê seguimento às transferências. E não é um programa, não é um cadastro exclusivo para ser transferência. 18 programas de distintos ministérios em Brasil utilizam o cadastro único para hacer suas políticas. Por exemplo, o Ministério de Saúde, para dizer aonde ia construir suas unidades básicas de saúde para a atenção primária, mira, por um lado, onde há a concentração de famílias em extrema pobreza, Bolsa Família no território, mira o produto interno dessa municipalidade, mira outras coisas e toma a decisão aonde vai e mira o que a saúde chama de vazios assistenciais. Mira esses sítios e aí decidem aonde vai estar o programa. Os governos estaduais têm um rol muito importante no programa. Quando se criou o programa, a presidenta foi às 5 regiões do Brasil, se levou seus ministros, teve com governadores, teve com setores não governamentais, teve com os empresários, para celebrar pactos, acordos políticos com os governadores. Pois a pobreza, uno não é pobre do governo
del partido tal, uno no é pobre del governo del outro partido. São nossos pobres, são pobres brasileiros sobre os quais todos nós outros temos a responsabilidade, seja qual seja seu partido. Esta é a ideia. Se não houver ou se não houver um compromisso de todos, o tema de superar a extrema pobreza e podermos dizer que um país rico é um país sem miséria, estará lejos se nos perdermos em nossas disputas políticas igualmente distintas, mas não é com os pobres que vamos fazer as disputas. Isto só. Como dizia ao início, que estimávamos que era possível, mesmo com uma linha baixa, fazer pactos com os governos para a ampliação do valor das transferências. Isto, de fato, sucedeu. Acá temos Bolsa Família com renda cidadã, que seria como ingresso cidadano. Este acá, o governo de São Paulo é do PSDB, do presidente Fernando Henrique, é da oposição ao governo federal, não é da base do governo, mas acá está uma tarjeta comum. Acá em São Paulo, em Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro nos disse: acá, no estado de Rio de Janeiro, quem é pobre é quem não ganha por lo mínimo R$100 por pessoa da família. Então, tudo isto que vocês transferem e todas essas famílias que não chegarem a los R$100, eu pago a diferença com meu programa que se chama Renta Melhor. E há vários programas, há 9 dos 26 estados. Pode ser que haja mais que isso hoje, porque saí da delantera deste programa já há um ano. Pode ser que tenha outros pactos com o governo, mas foram ao total de 9. Temos esta estratégia que chamamos de búsqueda ativa, porque, mire, com o que temos no registro único, com as informações do censo, e mirando os estados e as municipalidades, é possível saber qual é a cobertura, quanto nos falta para ter ao 100%. E como estimamos, somando essas duas coisas, que todavia não estavam a abrigo da proteção, da proteção social, ao redor de 800 mil famílias, e chamamos esta estratégia de tratar de identificar e incluir essas pessoas de búsqueda ativa. Por último, e para efeitos internos da Secretaria de Superação da Extrema Pobreza, hacemos solamente o monitoreio das metas físicas e financeiras. Por exemplo, o senhor ministro da Integração disse que ia ter sistema simplificado de água. Agora, não entregaste todavia, então lo anoto, lo prendo na luz amarilla, ou lo prendo na luz roja, ou lo prendo na luz verde, que está sendo bem. E se hace falta recursos para o cumprimento das metas. E mais por as avaliações qualitativas, não somos nós outros que vamos dizer sobre nós outros mesmos que somos maravilhosos, que está tudo muito bem. Então, as avaliações externas, las contratamos a instituições externas por meio de editais. O plano cumpriu agora 2 anos.
há momento, então, há avaliações ocorrendo, e é disso, creio que não há nada mais aqui, é disso que se trata o Plano Brasil Sem Miséria. Sobre isto, um comentário final é que, com o plano, saímos de uma ideia de intersetorialidade restrita para uma ideia de intersetorialidade ampla. Estamos dizendo que a pobreza tem nome, tem direção, tem idade, tem muitas necessidades, e é que é possível fazer um programa integrado de modo a atacar todas elas. Também estou dizendo a ustedes que, se não há uma coordenação do governo que com poder de mando para fazer com que as coisas ocorram, torna mais difícil o trabalho dos gestores públicos, não importa quão bueno seja cada um individualmente. É necessário uma coordenação de governo para estes compromissos, ao estabelecimento de metas a serem cumpridas e serem anunciadas à sociedade, de modo que possam evaluar. Era disso que eu tinha que falar a ustedes. Estou aqui para perguntar-lhe, para contestar-lhe as perguntas fáceis e todas as difíceis que me queiram fazer. Muito obrigada.